Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos para a terceira edição da segunda temporada do nosso podcast Happy Hour do Mercado Imobiliário, ou Café do Mercado Imobiliário. Agora a gente não faz mais à noite nem ao vivo, antes era tomando uma cervejinha, um vinho, né? Agora no cafezinho só pela manhã. A gente está gravado, mas estaremos sempre disponível na rede mundial de computadores na internet. Para toda a eternidade você poderá conferir o nosso bate-papo aqui. Hoje a gente está inaugurando uma nova sequência de eventos, entrevistas, para falar sobre um incidente que aconteceu no nosso estado e que obviamente teve repercussões significativas também no mercado imobiliário. E nessa data, para inaugurar esse programa, não poderíamos ter um nome melhor do que o Vicente Perrone, que está aqui comigo. O Vicente Perrone, além de amigo da casa, meu amigo de longa data, tem uma trajetória empresarial importante e uma trajetória pública diretamente ligada a esses eventos todos que a gente vivenciou aqui no nosso estado. Então, Vico, como mais conhecido entre os amigos, o cargo que tu ocupou. Mas eu acho que ia ser legal o seguinte, tu falar rapidamente o cargo que tu estava ocupando agora, para o pessoal entender da nossa conversa, mas aí voltar um pouco, fazer uma digressão aí, talvez de um pouco antes daquele tempo de entrar no IE ali, como tu chegou na vida pública. Tá? Eu acho que daí a gente depois entra nesses últimos acontecimentos aí que marcaram o nosso estado. Bom Perfeito. Dia, Vico. Bem-vindo. Obrigado mais uma vez. A gente estava horas para bater esse papo. Sempre bom vir aqui e bater papo sobre o mercado imobiliário, uma das minhas paixões e um dos negócios da minha família. Então a gente sempre é bom rever os amigos e estar aqui falando disso, né? Então, fazendo essa recapitulação rápida, né? Eu sou engenheiro de formação com pós-graduação em gestão e finanças empresariais. Fui desde 98, estava agora nesse momento um pouco de entre-safra profissional, fazendo aquela recapitulação profissional. Desde 98 sou empresário, meu pai tem uma empresa há 50, 60 anos relacionada ao mercado imobiliário, relacionada à atividade empresarial de engenharia econômica. Então, o mercado imobiliário sempre esteve presente na minha vida, na vida familiar dos negócios que a gente teve, né? Tem ainda, que é o Centro de Avaliações e Perícias de Engenharia, que faz basicamente avaliações patrimoniais. E eu sei bem, já fomos clientes. Exatamente. Então, Porto Alegre... Dr. Sérgio Perrone. Exatamente. Então, ali em 98 eu começo a lidar com o mercado imobiliário, com a atividade empresarial. Em 2005 eu vou para o mercado financeiro. Então, trabalhei durante 2, 3 anos no mercado financeiro. Com o Ricardo Gerses, né? Ricardo Gerses, da Open Investimentos. Não, por sinal, é o seguinte, doutor Ricardo, aqui uma saudação, e o que é uma sumidade no mercado, né? Então, talvez a tua... Começou bem, hein? Começou com o pé direito. Até hoje tem uma parceria boa com ele, tem alguns clientes lá com ele, então sou certificado CVM de assessor de investimentos. É mesmo, né? Exatamente. Legal. Em 2008, 2013 eu entro no IEE, que ali a gente participou junto, né, Marcelo? Sim. O IEE é um Instituto de Estudos Empresariais, né, de estudos filosóficos, de liberdade, economia de mercado, propriedade privada. Então ali molda o caráter, a personalidade, os valores de muita gente, né? E ali conheci muita gente importante, muitos amigos até hoje da época do IEE. Em 2005 fui diretor do IEE e em 2006 comecei a fazer o Fórum da Liberdade. Então eu fui produtor, organizador e fazia toda a concepção do evento junto com a diretoria do IEE. E ali eu conheci o mundo desafiador e, vamos dizer, impactante dos eventos, né? Então em 2008 eu entro de sócio de uma empresa que tinha uma produtora de eventos. Vicente... Essa questão de eventos, tu fosse CEO do Fórum da Liberdade, conta, até porque para o pessoal aqui, o Fórum da Liberdade, que é organizado pelo IEE,
que começou o Fórum da Liberdade ali no final dos anos 80, pelo Carlos Smith, Carlos Biderman, foram os precursores. Tomou hoje uma proporção gigantesca, né? Hoje eu acho que é o principal evento de debates de ideias de economia de mercado, ideias assim, liberais econômicas, talvez de toda a América Latina. E quando eu fui diretor do IEE, a gurizada, que era a diretoria, eu digo gurizada porque todos tinham menos de 30 anos, menos de 25 anos, houve uma profissionalização que se tirou da diretoria a responsabilidade por fazer e tu fosse o CEO do Fórum da Liberdade, né? Como é que foi esse negócio mesmo? Na verdade, na nossa diretoria, ali em 2005 para 2006... Quem era o presidente? Paulo Ebel. Então foi depois... Foi o presidente da minha gestão foi o Leandro Gostiza. Leandro, grande abraço, nosso querido fraternal amigo. Depois o Paulo assumiu, então nessa gestão... Eu fui diretor do IEE em 2005 para 2006, a gente criou o cargo de executivo do Fórum da Liberdade e contratamos o Wagner Lenhart. Doutor Wagner, também. Vamos dar saudações para o Wagner aqui, nosso grande fraternal. E daí nisso ele saiu, quando eu saí da diretoria após o Fórum de 2006, o Wagner saiu dessa consultoria, esse cargo, né, contratado do IEE, e o Mandelli, próximo presidente, me contrata como executivo do Fórum da Liberdade, que eu fiquei até 2012. Então eu fiz de 2006 a 2012 o Fórum da Liberdade. Tá brincando? Né? Não sabia. Em 2008 eu coloquei o contrato do Fórum da Liberdade dentro do meu escritório, da empresa que eu estava entrando de sócio, que eu fui, que era uma empresa de projetos de entretenimento e eventos e operações de gastronomia, bares, restaurantes e eventos. Tu ficou 6 anos tocando Fórum da Liberdade. Exatamente. Que legal. Durante 3 anos sozinho e mais 4, 5 anos como um projeto dentro da produtora. Então eu incorporei o contrato do IEE na minha produtora. Nesses primeiros 3 anos era a tua única atividade? Minha única atividade. Dedicação exclusiva o ano inteiro. Na organização, produção, né, conteúdo, captação e comunicação. As 4 áreas. Que idade tu tinha naquela? Tinha 26. 26 anos? 26 que anos. Legal, Vicente. Então tenho experiências bastante boas dessa época, assim, que bacana, hein? Basicamente por lidar com grandes empresários, grandes nomes. Então era presidentes da República, prêmios Nobel de Economia, prêmio Nobel, escritores, pensadores, pessoas do mundo inteiro, toda a parte de público, né? Todas as universidades do Brasil, do Rio Grande do Sul, a gente fazia um roadshow bastante grande, eventos preparatórios, então tinha bastante trabalho e era um desafio bastante grande. Lei Rouanet, então Lei Rouanet tu domina. Hoje mudou muito, né? Na época a gente tinha um trabalho bastante forte de Lei Rouanet, projetos incentivados. E parte de conteúdo, o Fernando Schiller ajudava vocês bastante? Tinha uma curadoria bastante grande. O IEE tinha muitos parceiros e os próprios associados, a diretoria, o conselho, tudo isso ajudava muito nos contatos e fazer todo o conteúdo. Então, em 2008 eu entro de sócio dessa empresa. O Rodrigo Telechê foi um dos presidentes nesse período aqui? Não. O último foi o Ricardo Gomes. O último, 2012, foi o Ricardo Gomes. Então, Leonardo Fração, Bruno Zafari, Ricardo Gomes. Ali tu conheceu o Ricardo no trabalho, digamos, trabalhou com ele no primeiro projeto. Primeira vez. O Ricardo vai aparecer mais pra frente nessa conversa. Exatamente. Então ali eu fico de sócio de 2008 até agora, que era uma empresa basicamente de projetos de entretenimento. Então nesse período eu tive uma dúzia ou mais de uma dúzia de sócios em uma dezena ou 2 dezenas de negócios de entretenimento, gastronomia e conteúdo. Que a gente pode listar o Barum. O Barum em Atlântida, o Complex aqui em Porto Alegre, o Clube 688, a Void. O Clube foi onde eu conheci a minha esposa. Viu? Olha só, Rosana, o nosso cupido, a gente diz que é o Paulo Davis, que era o aniversário dele. Mas, na verdade, é o Vicente que organizou a coisa. Se não fosse o Vico, talvez hoje a Luísa e o Gustavo nem existissem. Olha só. Então, esse negócio ainda, praticamente todos ainda têm alguma operação. Então, é um mercado bastante difícil, né, de se manter vivo e operando por muitos anos. E muitos deles têm mais de 10 anos. E continuam não nas nossas mãos mais. A gente já passou a operação para outros sócios, né? Mas muitos deles ainda em operação. Então é uma satisfação
saber que aquela semente que plantou, com marca, com estrutura, com toda uma metodologia até certo ponto de comportamento, de montagem de estrutura, de conteúdo, ainda segue viva, né? Então, nisso a gente... e daí vem a pandemia, 2020. Praticamente todos esses negócios fecharam ou tiveram um impacto muito grande, né, nas suas operações. Então, começa um endividamento relativamente grande, as operações não podendo operar. Virou um clichê, né, que o setor de eventos e entretenimento foi o primeiro a fechar e o último a abrir, e não deixa de ser verdade. Em 2020, tinha uma bifurcação política em Porto Alegre, né, de uma eleição, onde tinha Manuela, Nelson Marquesan, Melo e Fortunati no início da campanha. Os debates no carro, no estacionamento. Exatamente. Putz, que teve até aquele lá, teve até a lavação de roupa de casa de ex-namorado. Ex-namorado. O Brasil, Zil! Marrone e Manuela discutindo a relação. Que legal, cara, esse é o Brasilzão, né? Então, nisso, o Ricardo Gomes, candidato a vice-prefeito com o Melo. Que o Ricardo já era vereador, né? Já era vereador. Final de mandato de vereador, de 2016 a 2020. A gente começa a conversar sobre formas de angariar, né? E começar a conversar com o setor empresarial de entretenimento, gastronomia, bares, restaurantes, hotéis, produtoras, donos de boates, todo mundo que fazia o setor de eventos, né? Virou o setor de eventos. Então começou-se a criar entidades e grupos de WhatsApp e formas de debate do que poderia... Pela crise gerada Exatamente. Da pandemia. Então houve uma união muito forte de um setor que era altamente segmentado e altamente fragmentado. E altamente empregador. Muito. O turismo em Porto Alegre com uma certa relevância, né? E daí a gente começa a conversar e eu levo o nome do Ricardo para esses grupos de WhatsApp. Então deixa... Porque aí a gente já está entrando, que é um dos temas que eu acho relevante a gente tratar, que é a da tua entrada na vida pública. Isso, exatamente. Porque, na verdade, pelo que eu estou entendendo, tu me corrige se eu estiver errado, como tu era, digamos, uma liderança desse setor... e o Ricardo Gomes, por outro lado, uma liderança política, vocês... E meu amigo a vida inteira, Sim. desde 2010, vamos dizer, 9, 10, quando ele sim. entra no IEE, eu era executivo do fórum, ele sempre foi uma pessoa com uma relevância intelectual muito grande, né? Então ele se destacou muito no IEE. Verdade. E virou presidente do IEE, fez o meu último Fórum da Liberdade foi com ele, ali teve te lembras, uma discussão muito grande, diretoria, capítulo, São Paulo, os rumos do IEE ali foram muito debatidos e a gente participava de diversas reuniões com as lideranças, fundadores, conselho, então ali a gente se relacionou, ele era diretor, depois virou vice-presidente e virou presidente. Sim. Então ali eu criei um vínculo de amizade com o Ricardo, votei nele em 2016, votei nele para deputado em 2018. Em 2020 a gente começa a conversar e começamos a fazer uma série de eventos com as lideranças do setor de turismo, entretenimento, com ele e com o Melo. Entendi. E ali a eleição, por diversos fatores, mas esse foi um também, a gente começa a entrar num círculo que o Melo historicamente não entrava. Que na eleição de 2016 o Melo não participou dessa discussão, até agora, nesse momento está tendo debate dos candidatos a prefeito de Porto Alegre. Antes de vir para cá eu estava ouvindo, ele estava debatendo com a Juliana Brizola, que foi a candidata a vice dele em 2016, numa aliança um pouco mais centro-esquerda do que foi a aliança centro-direita com o Ricardo. Então ali Sim. o Melo abre a perspectiva dele mais de incentivo à iniciativa privada, de liberdade econômica, de desburocratização, de captação de investimento, de trazer eventos para a cidade, da importância do turismo, dos eventos, dos bares, restaurantes e tudo mais. Isso em 2020. Tá, mas aí ele já ganhou a eleição ou não? Claro, ganhou a eleição em 2020. Aí ele ganhou a eleição... Daí há o fato do Marquesan ser impedido, uma semana antes. Impedido? Lembra? Como assim? Sim, o vice dele não tinha se filiado fora do prazo. Então ele estava em quarto nas pesquisas. Quem? O Melo, era Manuela, Marquesan, Fortunati e Melo.
E o Melo consegue virar e ganha no primeiro turno. Tá, ganha a eleição do primeiro turno. Mas o Marquesan pôde participar, claro, né? o Fortunati. Fortunati não... Ah, o Fortunati é que abriu mão e ele estava bem. Isso. Pô, obrigado, Fortunati. Exatamente. Por ter desistido. Na verdade, ele desistiu porque a chapa dele foi caçada. Então, o Fortunati, como ex-prefeito, é um ótimo cidadão. Exatamente. Então, nisso, o Melo ganha no primeiro turno, ganha a eleição do primeiro turno e vai para o segundo turno com a Manuela. Marquesan cai fora, Fortunati tinha caído fora, ele ganha a eleição no segundo turno, 56 a 44 da Manuela, uma eleição que as pesquisas davam como vitória do Marquesan, da Manuela, e a chapa Melo e Ricardo vence 56 a 44, 55 a 45. Nisso, o Ricardo manda uma mensagem no grupo do IE perguntando quem quisesse ajudar, que ele estava angariando pessoas, e eu respondi para ele, falei, cara, tô aí, tô com meus negócios parados, acho que a gente fez um trabalho bacana na campanha de pro bono, literalmente, né, de ajuda. Ele me responde na hora, assim, poucos segundos, se eu poderia fazer uma reunião com ele naquele dia às 11 da manhã. Eu falei, cara, o cara acabou de ser eleito e já está respondendo meu WhatsApp, assim, alguma coisa tem. E dele me convida para ser secretário municipal. Ali na hora. Final de novembro, início de dezembro, e a gente fecha a parceria 20 e poucos de dezembro de 2020. Então eu viro secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Te surpreendeu o convite? Muito. Quando ele te chamou para conversar, eu imaginava... O que tu pensou que era? Eu imaginava algum cargo de assessoria, alguma diretoria. Eu não tinha nenhum conhecimento da estrutura administrativa. Obviamente eu sabia o que era um secretário municipal, sim, mas não sabia das incumbências, não sabia do nível de relevância, não sabia da estrutura administrativa da prefeitura, de vários secretários, PGN, Fazenda, Gabinete do Prefeito, como é que funciona, sabe? Tudo isso. E aí ele te convidou para ser secretário, porque tu teve vários cargos, né? Tu começou eu tive 2 cargos. Só 2 cargos? Não, e aquela questão do quarto distrito? Isso foi o segundo. Ah, tá. Então na verdade, eu fui adjunto e o Ricardo foi o titular. Então ele falou assim, cara, já que tu não conhece tanto, eu vou ser o titular, mas eu não vou na secretaria, eu vou trabalhar como vice, mas eu vou te dar todo o suporte. Então ele duplou as vagas, né, o cargo de secretário municipal de desenvolvimento econômico, e eu era adjunto, o vice. Só que eu que ficava o dia a dia na secretaria. Eu era um adjunto com status de secretário, vamos dizer assim, lá no início do governo. Tá. Em março, o então deputado não, ele era somente secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Lorenzoni, sai do governo Leite e vira secretário municipal de Porto Alegre de Desenvolvimento Econômico. Eu sigo adjunto por mais um ano. Entendi. Mas foi uma parceria muito boa, aprendi muito com o Rodrigo, é meu amigo pessoal hoje. Ele tem uma bagagem muito ampla de política, viveu a política, filho do Onix. Dentro de casa, né? Dentro de casa durante muitos anos. O Onix teve 5 mandatos de deputado, entre deputado estadual e deputado federal. Ministro. Então, foi ministro em 3 pastas diferentes. Então o Rodrigo traz uma bagagem política partidária muito grande, né? Então eu aprendo muito. Eu era o braço de gestão e ele era o braço político. Então a gente passamos juntos, basicamente. Daí ele vira deputado, Rui Irigaray é cassado, e ele era o primeiro suplente atrás do Rui. Então ele vira deputado, sai da secretaria, e eu assumo a titularidade da pasta em março de 22. Então, janeiro de 21 eu entro, 1º de janeiro de 21 eu entro na prefeitura, março de 22 eu viro titular e fico até final de março de 23 como titular, com muitas entregas. Isso não fui eu que entreguei, foi a prefeitura de Porto Alegre que entregou. Os anos de 21, 22 e 23 foram muito importantes para a cidade. Posso citar aí o Salt Summit, a abertura, daí tem um capítulo especial que eu gostaria de falar, que é a pandemia, né? Sim. Então a reabertura econômica na pandemia, a gente traz o Salt Summit, a gente regulamenta a lei da liberdade econômica, a gente encaminha a privatização da Carris, a gente abre o mercado de TI da prefeitura com a Procempa, a gente privatiza a linha turismo, a gente desburocratiza muita coisa, assim, numa parceria com o Sebrae, que foi das coisas mais importantes que já teve ali na prefeitura, de
de desregulamentação do licenciamento da atividade econômica. Então a gente acaba com os alvarás para 70%, 80% dos negócios da cidade, que eram quase que um sistema de corrupção que era muito difícil de ser quebrado, né? Então a gente acaba com um processo moroso, demorado, junto com o governo do estado, junto com os bombeiros, junto com o SEBRAE, junto com várias entidades. Então a gente cria o Comitê de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, que é 82 entidades juntas debatendo os principais desafios da cidade, as principais mazelas, né, de se empreender na capital. Então são reuniões sistemáticas, com pauta, com ata, com reclamações verdadeiras, com réplica, com tréplica. Então é um comitê que debate o desenvolvimento econômico de Porto Alegre com todas as entidades. A Brasel, Sinda, Cresci, sindicatos, IO, IEE, todas essas entidades participam desse comitê. Então eu tenho... ali foi debatido, por exemplo, a não subida de ICM durante as 2 ou 3 vezes que o Leite tentou subir ICM, redução de impostos, ida a Brasília agora para a questão das enchentes. Então, foram muitas pautas que iniciaram literalmente um grupo de WhatsApp muito relevante, com muitas pessoas importantes, e foi criado na nossa gestão. Então, ali a gente... torna o empreendedorismo, torna o pequeno, médio e grande empresário relevantes na cena pública, né, da capital. Né? Que até então era uma disputa. Né? Lá está a prefeitura, lá está os interesses públicos e aqui está a iniciativa privada. Era algo que não se conversava. Eu acho que o principal aprendizado que eu tive nisso é o nível extremo de diálogo que o prefeito coloca em todas as suas pautas. Por mais que vá escutar coisas que são duras de escutar, ele prefere que escute, que traga soluções, que monte soluções a partir do diálogo. A gente chama que o prefeito é um radical do diálogo. Né? Bacana. Tu sabe que esses tempos teve aqui na imobiliária um ex-diretor da RBS, hoje saiu da empresa faz tempo, ele trabalha... na área de comunicação ainda, TV, rádio pelo Brasil, enfim. E ele comentou uma coisa que eu achei interessante, que foi o seguinte: ele estava dizendo assim, que no Nordeste do Brasil, no Norte, no Nordeste, a sociedade, digamos assim, as melhores mentes, as elites, vamos dizer, acho que essa é a palavra, colocam os seus melhores integrantes na política. Então, a gente tem hoje presidente da Câmara, temos ministros, temos articuladores políticos, senadores que são relevantes, para o bem e para o mal, porque tem calheiros da vida, mas enfim, são os caras que mandam no Brasil, né? Mas tu tem, por exemplo, o Gereissati, né? Uma família, imagina, dona de super empresários, sim, super vinculados à política. E ele disse uma questão interessante: já no Rio Grande do Sul, nós não temos. Não. No Rio Grande do Sul, as elites, digamos assim, parece que elas olham, a gente não quer sujar as mãos. Na política. Por que eu vou me envolver nessa piscina aí que não é agradável se eu tenho opção? Né? Posso morar nos Estados Unidos, onde eu quiser. Sim, pode empreender até. Pode empreender, claro. Né? Então, a impressão que eu tenho, assim, como cidadão, eleitor, enfim, é que a prefeitura passou a ser de um bicho estranho, distante, a algo presente na vida da população, dos pequenos empresários. Sim. Também, né? Acho que na construção civil também, falando um pouco de mercado imobiliário, a gente fez muitas. O secretário Germano foi impressionante o nível de desburocratização e autorregulamentação que ele fez com o mercado imobiliário, e isso torna, como resultado disso tudo, em 2022 foi a eleição, ou não é nem o cálculo, né? E a gente recebe o prêmio de melhor ambiente de negócio do Brasil pelo Ministério da Economia. Então, Porto Alegre sai da 16ª posição para primeiro colocado no melhor ambiente de negócio do Brasil, com mais facilidade, com mais... literalmente um ambiente de negócio. Né? O que é o ambiente de negócio? É toda a cadeia produtiva, desde a
concepção do negócio, das licenças, de o quanto o poder público ajuda ou não, o quanto é fácil empreender na cidade. Então a gente monitorava, né, uma menção muito especial à atual secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a Júlia Tavares, que foi presidente do IE também. Ela monitorava um par de índices, assim, tinha CLP, tinha Sebrae, tinha Endeavor, tinha Ministério da Economia, todos esses existiam índices. O Doing Business também é uma entidade internacional que monitora o ambiente de negócios e as facilidades de se empreender numa cidade, num estado, e a gente monitorava todos esses índices. Então isso são perguntas respondidas, são dados enviados, e a gente monitorava isso para ir melhorando em cada uma dessas respostas. A gente está com um problema na licença de operação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Então a gente ia lá e melhorava. Mas essas entidades medem essas coisas? Exatamente. Mas eles Exatamente. estão sabendo por digamos, tem de diversas formas. Tem algumas entidades que medem sem a intervenção do pesquisado. Todos são dados públicos. Qual o PIB, qual a capacidade produtiva, como é que funciona uma licença e tudo mais. Eles medem sem te perguntar nada, que é o mais fidedigno. Eles só medem informações públicas. Tem outros que tu responde. E tem muitos que foram descontinuados porque muitas prefeituras mentiam. Sim. Como é que é a licença tal? Nossa, é ótimo. Tá Daí falar a verdade não era bem assim. Então, vários índices desses começaram a mudar a sua metodologia para fazer só de índices públicos. Então, capital mais inovadora. Então, tem um monte de forma, né, de medir um ambiente de negócio. O Ministério da Economia eram, se eu não me engano, 480 perguntas que a gente foi... E todos a gente estava entre as melhores, ou as 5 melhores, ou as 3 melhores. E esse a gente foi, que é um dado bastante relevante no Ministério da Economia, na gestão ainda do Bolsonaro, não foi na gestão, tanto é que o presidente Lula atualmente cancelou essa medição, vamos dizer, de ambiente de negócio. Então, na última, que foi 2022, a gente ficou em primeiro lugar, então a gente pode dizer que a gente saiu por cima, vamos dizer assim. Cancelou, não precisa mais saber do ambiente de negócio, não precisa, é bobagem, né? Bobagem. Exatamente. Bom, vamos lá. Então, Vico, eu estou aqui, parei para fazer um stories aqui, para falar do nosso podcast, e me deparei com um post aqui do nosso prefeito Sebastião Mello, e disse o seguinte: eu ficaria muito feliz se metade do que o governo federal gasta com publicidade viesse para resolver os problemas causados pela enchente do Rio Grande do Sul. Aí eu vou aproveitar essa provocação aqui do prefeito para pedir que tu aborde 2 temas que foram assim marcantes, que talvez até me parece o seguinte: eu acho que se um gestor público durante a sua vida, um gestor público, eu digo de vida inteira, tiver uma pandemia ou uma enchente na sua vida, já vai ser uma questão marcante. Tu enfrentou essas duas no espaço de 2 anos. Conta aí um pouco disso aí para nós, enquanto eu como aqui um sanduíche, que é cedo, eu não tomei café da manhã. Então, Marcelo e amigos aqui, eu acho que um dos motivos que me fez aceitar o desafio de entrar na vida pública foi ser relevante na concepção da política pública no meio da pandemia. Então, a gente tinha aí literalmente 9 meses de pandemia, ainda era muito incipiente, a gente estava no olho do furacão, literalmente, né? As empresas fechadas, a gente não está falando de 2022, onde já tinha vacina, ou as máscaras eram questionáveis, a abertura econômica era altamente inquestionada, era literalmente, como tu falasse antes, né? O debate da campanha de 2020 foi dentro do carro. Uma das minhas operações no verão de 21 não abriu. Então a gente estava, literalmente não abriu de ficar fechada, não é bancos, todo mundo sentado, não pode levantar, não. Ela não abriu porque não tinha como abrir. A da praia. A da praia. Então a gente abriu no Réveillon e viu que não seria viável abrir. Então a gente se preparou para abrir. Não abrimos. Investiu para poder abrir. E não abrimos. Então era um momento muito delicado.
que ali a gente viu que a gente foi eleito, o prefeito Mello foi eleito em meio à pandemia. Diferente dos prefeitos que estavam lá em 2020, que foram eleitos em 2016, a pauta pandemia foi dos assuntos principais da eleição, então existia uma relevância, uma legitimidade dos prefeitos eleitos em 2020 para encararem o problema como eles haviam se compromissado na eleição. E a gente tinha se compromissado com a atividade econômica de reabrir de forma responsável, técnica e sem ideologia. Então ali no primeiro dia a gente derruba 104 decretos do antigo prefeito Marquesan. Então existia, imagina, um gestor privado, né? um empresário, um pequeno empresário que sobrevive todo dia, literalmente, né? Paga suas contas, vende de manhã para pagar de tarde, tá ali, ele tem que entender de decretos, de regras, de juridiquês, e só decretos eram 104. Então a gente revoga todos e cria um, que ali a gente começa a debater com a sociedade. A gente cria uma reunião toda sexta-feira com as entidades, que era similar ao que eu disse do Comitê de Desenvolvimento Econômico. Então tinha uma reunião sexta-feira onde a gente explicava qual era a previsão, qual era a famosa curva, o que estava acontecendo, o número de leitos, perspectiva de vacina, perspectiva de remédio, qual era a nossa linha editorial, vamos dizer, na defesa da atividade econômica. E isso a gente começa a criar uma legitimidade, uma empatia das pessoas em relação ao que a gente estava fazendo. Então não era decretos no meio da madrugada, como tinha antes, não era, sabe, fecha a gôndola X, fecha a gôndola Y, abre X, tem horário, reduz horário. Não, a gente fez um enfrentamento muito técnico e muito coerente da pandemia. Tirando ou tentando tirar o máximo de ideologia, de política da história toda. E vocês enfrentaram, se eu não me engano, então... Foi em março de 21 que a gente teve um momento mais crítico aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi. Ali teve uma recaída muito forte. Então foi antes da entrava, tomaram um tapa assim na chegada. Exatamente. Foi um repique muito grande. Ali a gente achava que poderia ter... teve todas as questões, a gente abriu, se eu não me engano, tinha o dashboard lá dos leitos, né? Acho que a gente tinha 200 e poucos leitos. Daí na fase intermediária chegou-se a 500 e alguma coisa, eu me lembro que era 528 leitos, e a gente chegou a 1.100 leitos de UTI em Porto Alegre. Então, o secretário Mauro Esparta da Saúde, ele tinha um papelzinho, ele é um gestor das antigas, vamos dizer, ele com um papelzinho ali, no clínicas eu abro mais tantas, e a gente chegou a 1.100 leitos, e isso, a gente foi a capital que mais vacinou, a capital que vacinou mais rápido, todo o Brasil. Então a gente recebia, tinha drive-thru de vacina, tinha parceria com a entidade, tinha parceria com o shopping center, tinha parceria com o supermercado, muita gente auxiliando para espalhar o mais rápido possível as vacinas. Daí 2021 a gente consegue arrefecer isso, e 22 a cidade já traz o South Summit, já começa a fazer grandes eventos, a Maratona de Porto Alegre, grandes shows. Então tinha muita coisa represada, muita vontade e muitas oportunidades represadas. Então Porto Alegre em 2022 e 2023 cresce bastante. Mas acho que graças a essa interlocução com o setor privado que eu trouxe desde a época de IEE, desde a época do Fórum da Liberdade, eu sempre tive dentro do núcleo duro do governo. Sempre tive ali levantando a bandeira do empreendedorismo, levantando a bandeira da iniciativa privada e trazendo as demandas, né, do setor produtivo. Então eu era um interlocutor da iniciativa privada dentro do governo. Tu e o Ricardo? Eu e o Ricardo. Ele como vice-prefeito e eu como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, ali a Júlia já estava lá? A Júlia era assessora do Ricardo. Então a Júlia trabalhava no gabinete. Depois a gente, em março de 23, daí os meus negócios reabrem. Então eu tinha alguns negócios operando, meus sócios operando. Então tem sempre eu saía, por exemplo, sexta-feira às 5 da tarde da prefeitura, 6 da tarde, pegava o carro direto, ia para Atlântida, operava o bar sexta e sábado.
domingo voltava, ou segunda de manhã bem cedo voltava, já entrava na prefeitura. Várias vezes eu saía da prefeitura, ia para os meus negócios à noite, no dia de semana, então eu tinha uma vida muito conturbada do ponto de vista de agenda, né? O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, ele representa o prefeito e o vice em praticamente todas as atividades econômicas da cidade. Então a agenda de um secretário municipal, ele não é mais dele. A agenda, ela vira da prefeitura. Tem uma pessoa que cuida basicamente da tua agenda. Então surgiu a inauguração da loja do Sicredi na Restinga, tu tem que estar lá. No outro dia de manhã vai ter o evento tal, tu vai ter que representar o prefeito com fala, com tudo isso. Vai ter o almoço da associação comercial, vai lá, representa o prefeito. Tudo isso é o dia a dia. Então a minha atividade empresarial começou a ficar inviável em junção, né, operacionalmente. Então, sócios deviam estar adorando isso. Adorando. Tanto é que hoje eu não tenho mais nenhum sócio para basicamente. Então, a minha vida tomou um rumo bem diferente. Em março de 23, eu chamo o prefeito e digo que não estava dando mais para conciliar toda a agenda de secretário municipal com a minha vida empresarial. Pós-verão de 23. Foi um verão bastante forte, assim, bastante duro das operações. A gente teve o melhor verão, mas ao mesmo tempo um dos que mais se trabalhou, assim, do ponto de vista de operação, né? Então ali a gente conversando, muitas conversas, indas e vindas, a gente decide que eu viraria assessor do Melo e do Ricardo na questão do 4º Distrito, que é uma lei aprovada em fevereiro de 22, que é o programa Mais 4D, que é um programa de desenvolvimento, reurbanização, ressignificação, reocupação, um monte de coisa, né, do 4º Distrito. Quem não conhece, o 4º Distrito é a região que engloba 5 bairros da cidade. A gente fala que é da rodoviária Arena, do Rio a Cristóvão Colombo. Tá entendido. Então é a borda... É a borda da costela, vamos dizer, é a orelha do entrecô da cidade, né? Então é literalmente uma fatia da cidade onde tem desafios muito difusos, né? Tu tem uma região próxima ao centro que tem um desafio de social, né, de desenvolvimento social, com catadores, com um problema até de drogadição, um pouco de tráfico. Então tu tem segurança pública e área social. Depois tu entra na área que a gente chama de quadrilátero do entretenimento, onde tem bares, restaurantes, cervejarias, onde tu precisa de desenvolvimento econômico, tu precisa de turismo, tu precisa de iluminação, serviços públicos, sabe, para fazer com que as... O que é esse quadrilátero, mais ou menos, dentro do 4º Distrito? Vamos chamar assim? Da Álvaro Chaves até a Polônia. Então pega... Você sabe onde fica a Álvaro Chaves da Polônia? São Pedro, pega todas as cervejarias ali, Fuga, Cortex, Canto, For Beer, Agulha... Ali perto onde o Ogro tem... Exatamente, o Estúdio Floresta é na Álvaro Chaves. Exatamente, o Estúdio Floresta é na Álvaro Chaves. Estúdio Floresta ele chama? Isso. O Ogro. Isso. Então ali tem toda a região que tem o nosso tap room, cervejarias, tem 30, 40 cervejarias nessa região do 4º Distrito. Então pega o prédio da Fiatesse, que é um prédio comercial, pega toda a atividade econômica da São Pedro. Então ali se vê uma atividade econômica bastante pujante, né? Iria isso, digamos, até o Caldeira, não? Não, daí tu entra na Ilha Caldeira, vamos dizer assim. Sim, digamos, essa região vai... Antes do trem. Ela vai antes do trem. Tá, começa ali... Aqui da Farrapos para... Não, da Farrapos para baixo. Para baixo. Isso. A partir do Moinhos, é o Baixo Moinhos, vamos chamar assim. Baixo Moinhos, Baixo São João. Que é Higienópolis, São João, Moinhos é a parte... Por exemplo, onde eu acho que a maior empresa que tem ali seria a Clay Hertz, indústria ainda. Né? A Clay, ela fica nessa área do Floresta mais próxima ao centro. Onde Sim, tem essa primeira área que tu comentaste, com essa problemática. Grandes problemas de morador de rua. Aí um pouco depois do Hertz ali já começa essa área, a Câncio Gomes. Gerais, ali, já desce. Ferramentas Gerais era São Pedro e Polônia. Tá. São as duas. Então agora eu já sei quais são as ruas, São Pedro e Polônia. Ferramentas Gerais todo mundo sabe, né? Exatamente. Então tu pega desde as Ferramentas Gerais até vamos juntar até a Gerdau.
Se tu pegar um quadrilátero, é ferramentas geral, Gerdau, tu faz esse quadrado, a gente chama de área mais desenvolvida, onde tem o St. Patrick's, onde tem o Oktoberfest, onde tem os festivais de rua, onde tem os grandes eventos ali de cerveja e de ocupação urbana das vias públicas, né? Então, uma outra demanda. Depois tu entra na área da inovação, na área do desenvolvimento mais moderno, vamos chamar assim, que é o Caldeira. E depois tu entra na parte que eu chamo do pior, ou de um dos piores IDHs da cidade, que é os outros 2 bairros, que é Farrapos e Humaitá, que pega toda a região da Arena, onde tem no mínimo 10 comunidades aí, com bastante problema, seja de IDH, seja de desenvolvimento social, seja de regularização fundiária, e problemas de mobilidade muito importantes, né? A ponte não finalizada do Guaíba, as obras não finalizadas da Arena, então tu pega toda essa parte que tem desafios. Então a gente falou de segurança pública, de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico, de inovação, de regularização fundiária, de mobilidade. Então o 4º distrito ele é uma pequena cidade. Só faltou um hospital. Não tem, né? Qual é o posto de saúde que tem? Tem na Vila Farrapos. Na Vila Farrapos tem um posto de saúde, uma UPA, uma UBS, uma unidade básica de saúde, mas tu não vê hospital, tu não vê grandes centros médicos, não vê o desenvolvimento social, não tem universidade, não tem grandes escolas. Então, aí tem esses outros desafios sociais. Deixa eu fazer uma pergunta assim. Eu até o nosso escritório aqui no Moinhos, né? Então, em seguida a gente vai para a ilha, para a praia, para todo o entorno aqui, né? E tem diferença em termos de vulnerabilidade social da região aqui da saída para o Humaitá? Para mim, é a mesma coisa. Tem. O que eu posso dizer? Geograficamente elas estão separadas por essas duas outras partes. Né? Geograficamente completamente diferentes, mas tu tem desafios similares, mas ao mesmo tempo tu vê a estrutura do loteamento Santa Terezinha, conhecido, eu não gosto desse nome, mas Vila dos Papeleiros. Tá. Na saída da Ramiro com a Voluntários. Pô, uma desgraça aquilo ali, né? Mas é uma desgraça com uma estrutura construtiva muito diferente da Vila Tio Zé Careia, que é embaixo da ponte na Acabada do Guaíba. Entendeu? São estruturas construtivas completamente diferentes. Uma tu tem casas fabricadas de papelão. Outra tu tem material. Concreto, casa. Ela é uma casa. Ela é um conjunto habitacional. Tu tem saneamento básico. Completamente. Tu pode ter uma quantidade de resíduo oriundo do descarte, da catação. Sim. Mas tu não tem esgoto a céu aberto. Sim, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sim. E então, onde tem esgoto a céu aberto? Na Vila Farrapos. A Vila Farrapos seria no entorno da Arena? Isso. É que, na verdade, o que acontece? A Arena, ela não fica no Humaitá. A Arena é Farrapos. O 4º distrito são 5 bairros. Floresta, São Geraldo, Humaitá. Desculpa. Floresta, vindo do centro para a Arena. Floresta, primeiro. Aqui embaixo. São Geraldo, segundo. Quadrilátero do entretenimento, desenvolvimento econômico, Sertório, São Pedro, Polônia, Brasil, Cairu, isso é São Geraldo. Depois tem Navegantes, descer Navegantes, Caldeira, toda aquela região colada no trem, Navegantes. Pernambuco, aquilo ali é Navegantes. Depois tu tem, colado ao rio, colado na Freeway, Farrapos. A J. Renner na Arena, Farrapos. Tá. Neugbauer, terreno do Transurb, que vai ser lindeiro ao Anchieta, que é Máquinas Condor, que é a Avenida dos Estados, Avenida dos Indústrias, que lá é Anchieta. Lindeiro ao Anchieta, que é divisa com o trem, é Humaitá. Então Humaitá tem conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, de novo, Neugbauer. Tem torres da MRV, da UAF. Aquilo ali é Humaitá. Então, as comunidades à esquerda, quem vai para a Arena à esquerda é Farrapos. Ali tem Vila Liberdade, que pegou fogo há 10, 15 anos, Vila Tio Zeca, Vila Areia, Beco X. Só para eu entender, eu estou indo
Pra Arena, por qual rua? Pela estrada? Não. Tu vai pela J. Renner, vamos dizer. Ah, entendi. A direita é o Maitá, a esquerda é Farrapos. Ah, entendi, tá. E tu vai chegar... Frederico Mendes. Entendi. Então, existem... Frederico Mendes, ok. Existem... Tá, a rua do DC. Isso. A rua do DC. Vai descer trem até a Arena. A rua do DC que é paralela ao rio. Isso. Tá. Isso. Aí essa rua, à direita... Não, a direita e esquerda da Frederico Mendes é Vila Farrapos. A J. Renner, direita é o Maitá, esquerda é Farrapos. E a região mais crítica fica... Farrapos. Entre a J. Renner e Voluntários. Tá. Não, tá bem, tá. Então pega 4 paralelos, vamos dizer. Freeway, Voluntários, Frederico, a J. Renner, Neugbauer. J. Renner, Neugbauer, o Maitá. A J. Renner, Voluntários, Farrapos. Ali são comunidades que vivem 10 a 15 mil famílias em situação de muita pobreza. Muito mais pobreza do que a Vila Santa Terezinha aqui na Ramiro Voluntários. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas pobreza de renda per capita ou pobreza de... pessoas com renda de R$200 por mês. Uma família de 4, 5 pessoas recebe um salário mínimo de R$1.300. Do governo? Tanto do governo, ou de catação, ou de trabalhos, subempregos. E não tem saneamento? Zero. Então a pessoa faz o banheiro na rua. Como era Porto Alegre há 200 anos atrás. Exatamente. Ali é o grande desafio pós-enchente, eu acho que daí a gente pode entrar na questão da enchente. Ali é o grande desafio habitacional, junto com o Sarandi, que são 70 mil pessoas. Então, o Sarandi, a gente está falando de Fiergs, Cis Brasil, Sertório, exatamente. Esquina da Cis Brasil com a Sertório para trás é Sarandi. Então, se pegar no mapa, é um quadrado onde tem 70, 80 mil pessoas. Eu acho que deixa para poder a gente, se tu achar oportuno, falar de enchente, mas até antes disso, eu acho interessante fazer um histórico do quarto distrito. Quer comer alguma coisa? Não, tô tranquilo, obrigado. E o quarto, me corrija se eu estiver errado, o quarto distrito era uma zona de indústrias. Isso. Que essas indústrias foram expulsas da cidade. Eu não sei se expulsas, enfim. Uma decisão empresarial, elas saíram. Mas a cidade também não foi ao longo do tipo, da década de 90, por exemplo. Bem antes. Não, mas eu digo assim, dificultando o licenciamento, dificultando os alvarás, porque digamos assim, a gestão municipal não queria empresas ali. Só que não colocou nada em troca no lugar e ficou no limbo. Né? São grandes quarteirões. Pode ser? A pergunta é: o que pode ser feito ali? O que vocês visualizavam antes de ter esse negócio aí dessa água, que ninguém imaginava que ia acontecer, ou ninguém esperava, ao menos, né? E o que mudou, se é que mudou alguma coisa em função da enchente no sentido de planejamento? Vamos lá, vamos falar de Quarto Distrito um pouco, então. Quarto Distrito é uma região historicamente industrial. Formou indústria. Exatamente. Estamos falando de Fiatesse, uma grande tecelagem, estamos falando de Neugbauer, estamos falando de Renner, estamos falando de diversas outras empresas. Muito na área têxtil, né? Porque tinha a Guaíba, a Renner, a Fiatesse. Sim, muito. Essa vocação têxtil. Exatamente. O Instituto Caldeira, ele é localizado na área da indústria da família Renner, a J. Renner, dono do nome da avenida principal do bairro, traz para o Rio Grande do Sul uma usina de energia da Suíça em 1920 e poucos. Então ele remonta uma usina de energia dentro do Quarto Distrito em 1920 e poucos, 28 se eu não me engano. Por quê? Porque a cidade não conseguia suprir o nível de energia que ele precisava. Então ele produz energia, com excedente ele coloca na rede a excedência dessa energia e começa ali o Quarto Distrito. Tem diversas reportagens que mostram muito das famílias alemãs, né? Que trazem... que estão até hoje que lá? Ocuparam o Vale dos Rios. Então isso está falando de Vale do Caí, Vale do Taquari, Lajeado, São Sebastião do Caí... Um abraço para a querida Bom Princípio, terra da minha
Excelentíssimo. Então, os alemães acabam Inclusive o AJ Renner, ele é de natural de São Sebastião do Caí. Exatamente. Então, os alemães ocupam essa região na década de 20, 30, 40 e trazem esse desenvolvimento. A atividade econômica ela começa a ser reduzida, vamos dizer, na cidade por diversas congruências da vida, vamos dizer, necessidade de espaço, incentivo de outras regiões, então começa essa... uma visão meio anti-empresarial dos anos 90, assim, na 80, 90, Alegre, com certeza absoluta, 90 do governo do estado também, né? Então, o Rio Grande do Sul entra no seu, não seu declínio, mas na sua... Não, seu declínio. Não captação, não atração de grandes investimentos. Ninguém queria vir para Nova Havana do Sul, né? Exatamente. Então, o Rio Grande do Sul e o Quarto Distrito sofrem com isso. Então, há muitos estudos, e isso não são poucos, daí faço aqui, da URGS tem um professor que é muito relevante nesse cenário, que se chama Benami. A STIR foi uma consultoria contratada pela prefeitura para fazer mais um estudo também nesse sentido. Então, o Quarto Distrito ele entra em muitos PowerPoints que a gente fala, né? Que o Ricardo Gomes, ele assume como vice, e uma das bandeiras dele é o desenvolvimento do Quarto Distrito. Então ali começa, e eu tenho uma visão que é a seguinte: a pandemia, ela trouxe muitas dúvidas de como o setor de entretenimento poderia operar os seus negócios. Tem que estar todo mundo sentado, qual a distância entre mesas, quantas pessoas podem, a capacidade X por metro quadrado, tu pode botar 30% do PPCI, Então, tinha muitas regras nesse sentido, e o Quarto Distrito ele se viu como uma válvula de escape de grupos de entretenimento que operavam em outros locais da cidade, achar grandes áreas, baratas e com menor fiscalização. Então, em 2020, o Quarto Distrito começa a ser ocupado por grupos de entretenimento que veem ali uma oportunidade em meio à pandemia. O Quarto Distrito sendo descoberto pelo entretenimento da cidade. E isso também tem outro fator, que é a burocratização de certas áreas para a questão das microcervejarias. Então ali tinha um terreno fértil de uma área industrial pouco utilizada, grandes quarteirões, poucos proprietários e áreas disponíveis com preço até certo ponto acessível. Outro ponto que eu sempre lembro, que facilitou muito o desenvolvimento do Quarto Distrito, são os aplicativos de trânsito e mobilidade. Uber, Waze e todos esses, né? Porque hoje tu bota o nome do local, tu bota o nome do empreendimento claro, não precisa saber por que rua tu vai, qual é a rua. Não, tu vai botar Forbir, tu vai botar Fuga, tu vai botar Canto, tu vai botar Instituto Caldeira, tu vai botar Arena, e ele vai te mandar para Arena sem grandes riscos. Então isso facilita o deslocamento para uma região até certo ponto desconhecida. E Vico, um outro ponto muito interessante essa questão dos aplicativos mesmo. Agora, se não me falha a memória, o Instituto Caldeira ele não inaugurou na pandemia? Sim. Então eu até tinha impressão que o Caldeira... 2021. Não, ele começa as obras em 19. Tá. A fundação foi em 19. Entendi. Junto com o Mercado Paralelo, que é um empreendimento que eu tive lá. Ele inaugura em janeiro, fevereiro de 21. Tá. E a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico se muda para lá em maio para junho de 21. Sim, então, digamos, essa descoberta que a pandemia ensejou, digamos, por um caminho aqui inesperado, esses empreendedores que tu comentou, na verdade é que também existia já um movimento claro. do Caldeira que... Eu sempre digo isso, né? O movimento do Quarto Distrito, depois eu entro na iniciativa do poder público para incentivar e para corroborar esse desenvolvimento, ele foi iniciado pelas pessoas. Sim. Então, sim, é um movimento diferente dos grandes movimentos que muitas vezes não dão certo no mundo inteiro, isso não é, que é um burocrata, um estatista, sim, dizendo que o bairro novo é o tal. Então, as pessoas têm que ir para lá. Não.
o quarto distrito, ele se desenvolve a partir das pessoas, das empresas. Então a gente entra aí Fiatesse, a gente entra Clay Hertz, a gente entra Instituto Caldeira, a gente entra cervejarias, a gente entra Nau, a gente entra Fábrica do Futuro, a própria Arena, sabe? Tudo isso chega antes da nossa gestão lá. Sim. Então, a partir disso, a gente começa no ano de 2021 a planejar o programa Mais 4D, e a gente cria esse programa de desenvolvimento urbano do quarto distrito. Pode-se dizer que é um mini plano diretor. Tomara que o Ministério Público não nos escute, porque eles reclamam que o programa não teve as oitivas necessárias que um plano diretor deveria ter. Apesar da gente ter feito mais de 30 eventos na região, ouvindo a população e vendo as principais demandas, a gente cria esse programa de desenvolvimento da região do quarto distrito, chamado Mais 4D. E ele é basicamente 3 pilares. Ele tem 3 pilares, que é uma norma urbanística agressiva. Então, o pessoal do mercado imobiliário que está nos vendo, ele libera altura, ele libera recuo, ele tira da cauge, ele dá liberdade arquitetônica irrestrita para o empreendedor. A partir dessa norma urbanística agressiva com foco em sustentabilidade, então a gente está falando de reuso de água da chuva, adoção de espaços públicos, paredes e tetos verdes, e poderia citar aqui diversos outros requisitos, né, e quesitos técnicos de sustentabilidade. Então, a partir desse uso moderno e sustentável, nesta norma urbanística, ele traz uma norma tributária agressiva. Seria o segundo pilar? Exatamente. É consequência do primeiro. Sim. Ele zera IPTU por 15 anos. Ele zera ITBI. E ele reduz ISSQN. Zero ITBI? Zero ITBI. Mas isso já está valendo, Vico? Já está valendo. Então já tem prédios e empreendimentos que não pagaram ITBI qualquer, isso é importante, qualquer negociação que tenha prédios anteriores a 31/12/1970 não paga ITBI. Anteriores. Tá. Então prédios antigos não pagam ITBI, perdão. Tá. Se tem sustentabilidade, não paga IPTU por 15 anos. Até 2036. Isso a gente não está falando do atual proprietário não paga IPTU. Se tu construires um prédio que tenha sustentabilidade, os moradores daquele prédio não pagarão IPTU até 2036. Zero IPTU. Com relação ao ITBI, é só para prédios anteriores a 1970? Se tem sustentabilidade também. Tem a regra, que é a Lei 960 de 2021, que regulamenta o programa Mais 4D. Então, a sustentabilidade com uma regra tributária agressiva. Então a gente traz a zero 2 impostos. A cidade, existem na competência municipal 3 impostos. ITBI, ISSQN e IPTU. Então, e o ISS ele tem um mínimo federal de 2%. Não pode ter uma cidade que cobre 1,9%, 1,8%, 1% de ISS. O mínimo é 2%. Então a gente traz todos ao piso. ITBI, 0%. IPTU, 0%. ISS, 2%. Então é uma norma tributária. Sim, eu acho que eu pago 5% aqui. Exatamente. Aí se eu for ali, se eu abrir imobiliário ali... Se tu tiver uso de tecnologia, inovação e economia criativa, tu vai pagar 2%. Tá. Mas isso em qualquer área da cidade? Se tu fizer um aplicativo, só no quarto distrito? Alguns programas em toda a cidade, mas existe uma lei da economia criativa, agências de publicidade, estudos de design, micro cervejarias, tudo isso paga 2% de ISS. E 0% de IPTU. Tá, então, e o ITBI em que circunstâncias? Tu sabe? Isso é matéria tributária, não é tão tributária. O ITBI, eu tive a minha dúvida é o seguinte, se eu for um empreendedor agora lá e conseguir um prédio, tem o ITBI do terreno e depois tem o ITBI que os compradores... Exatamente. Abarca os compradores... Se tu te enquadrares no programa de sustentabilidade, sim. Inclusive os compradores. Pô, que legal. Então, por exemplo, tem muitas famílias e lá tem muita empresas e famílias, né, com prédios antigos e com processos de sucessão. Hoje o grande custo de sucessão é o ITBI. Sim. Então, se um imóvel é anterior a 1970, ele faz uma sucessão sem ITBI. Com 0 de ITBI.
se é anterior a 1970, não tem nem que não tem discussão nenhuma. Não tem discussão nenhuma. É isento. Já existe isenção. jurisprudência administrativa de isenção de TBI para imóveis anteriores a 31/12/1970. No quarto distrito. No quarto distrito. E para imóveis, independente da data, que atendam adequarem aos requisitos de sustentabilidade. Também. Ah, legal. Então, e o terceiro pilar são obras públicas de mobilidade e agora de prevenção contra cheias, né? Os famosos SPCC, Sistema de Proteção contra Cheia. Então, acho que tu chegou numa questão interessante aí, que deixa para nós, falando em prevenção de cheias. Como é que foi? E agora vamos mudar um pouco a conversa. Como é que foi pro Vicente, pro Vico, empreendedor, proprietário, sócio proprietário, enfim, do mercado paralelo? E essa porrada. E depois aí tu conta a parte do prefeito. Ali a gente está na cota mais baixa da cidade, né? No DC. O DC Navegantes hoje, se eu não me engano, é a cota 2,30, 2,50. Então, se tiver a cota do Rio mais baixa, mais alta do que 2,50, imagina que o Rio está a 3 metros, é a cota do Cais Mauá, mais um muro de 3, dá quase 6 o muro. Ali a gente está numa cota 2,5, 2,60. Então ali é um ponto abaixo do nível normal do rio. E o que existe de estrutura já? Existe o DIC, que são 64 quilômetros de sistema de proteção, que vai desde o Veleiros até os diques do Sarandi e Fiergs. Toda a freeway é um DIC, que foi concebido pelo DNOS, um órgão federal em 1960, a partir da cheia de 41, demorou 19 anos para ser planejado e construído, que ele é basicamente um sistema duplo, tá? Ele tem diques e comportas para impedir a entrada da chuva. Qual a diferença de dique e comporta? Comportas são portas. E dique está parado. Dique está parado. A freeway é um dique. Entendi. Então, no Sarandi existe um dique, na Fiergs existe um dique. Então, a orla do Guaíba, que a gente conhece hoje, a pista de skate ali, aquele talude, é um dique. Então, existe um sistema de 21 casas de bomba que funcionam basicamente para retirar a água da chuva da cidade e para transpor esse dique, porque por gravidade ela não sairia da cidade. Então, é um sistema de casas de bomba que vai desde da Zona Norte, lá, Sarandi, passa por todo o quarto distrito, passa por todo o centro e todo o Menino Deus. Então, são 21 casas de bomba e são em torno de 14 comportas que sustentam esse sistema de proteção contra cheias, que nunca havia sido testado na sua efetividade, a sua efetividade ao longo desses 64 anos. Né? No caso, então, as bombas, isso enfim... É um ponto bastante importante. Ninguém sabe, eu acho, mas eu nem sabia dessas bombas da existência, mas um ponto que tu tocou agora, na verdade elas foram pensadas para tirar a água da chuva da cidade. Dentro da cidade, não retirar a água da enchente do rio que entrou de forma não prevista. Não planejada. Exatamente. Entendi. Então houve, se eu não me engano, 18 pontos de entrada de água da cidade. Então é uma falácia muito grande quando se diz que 2 casas de bomba falharam e a água entrou para toda a cidade. Não. Entendi. Vou dar um exemplo que é bastante claro e cristalino. Tá? A Orla 1 do Guaíba, onde ela junta a Orla 1 com a usina do gasômetro, ali foi feito um erro. Na construção da Orla 1 tem um erro. A água no centro entrou por vários pontos, mas um deles foi pela Orla 1, no espaço Elis Regina é o nome, onde foi reduzida a altura do dique da Orla. A usina do gasômetro, por exemplo, entrou pela janela da usina e saiu pela porta da usina. Então, ali também foi uma fuga. Eu vou dar outro exemplo que é muito... Como assim pela janela, pela porta?
A usina ela faz parte do sistema de proteção contra cheio. Ela é um instrumento, ela serve para... O muro da Mauá acaba na usina do lado direito de quem está olhando o rio. Sim. O muro vem embarcadeiro e cola na usina. Isso. Daí tem a usina e depois começa o dique da Orla 1. Correto? Não sei. Sim. Ali começa. Ali começa, onde tem o 360, onde tem os bares. Ali é um dique. Isso, até o Veleiros. Ali é um tipo... Por isso que tem aquelas... A baixada. Aquela baixada Exatamente. onde o pessoal hoje frequenta, aquilo já é um dique. Foi pensado atrás como um dique. Exatamente. E o gasômetro está ali operando como um dique também. Então Só que a água entrou pela janela virada para o rio, onde ficam os barcos, o Noiva do Caí, o Cisne Branco. O Cisne não foi lá para Pontal. Não. O Cisne vai para Guarulhos. O Cisne Branco. Então ali tem uma falha construtiva. Outra falha construtiva que é também evidente e clara é a Avenida Cis Brasil. Quando passa embaixo da freeway, pela Avenida Cis Brasil, indo para Cachoeirinha, aquilo ali foi um rasgo no dique da freeway. A água transborda do rio Gravataí e entra pela Fiergs. Sim, tinha que passar por cima daqui a pouco, não por baixo. Exatamente. Então ali, quando foi feita a Avenida Cis Brasil... Ideia boa, né? Tem um muro de contenção aqui, vamos fazer um furo aqui. Exatamente. Então, esses pontos, vamos botar Orla 1, gasômetro, as comportas, algumas entrou água, uma comporta, que é a comporta 14, no final da Sertório, é rompida pela força da água do Jacuí, então ela ali entrou no quarto distrito. O Sarandi teve um rompimento do dique do Sarandi, a Avenida Cis Brasil, então houve 18 pontos onde a água do rio, tanto do Guaíba quanto do Gravataí, entrou na cidade. Isso nada a ver com bomba. Nada a ver com bomba. Isso, digamos, a primeira defesa, a defesa física. Física, exatamente. Então, 18 pontos. 18 pontos. Então, quando se fala, e isso vai ser muito falado na campanha política, que houve falha de manutenção em 2 casas de bomba, isso não tem nada a ver com o impedir a entrada de água do rio na cidade. Entendi. A água entrou na cidade por diversas formas, também via alguma casa de bomba com um sistema que chama de válvula de impedimento de entrada de fluxo, é válvula de fluxo que se chama, onde a força do Guaíba é tão grande que um sistema que deveria jogar a água para fora, existe uma parede tão grande do Guaíba com tanta água que ele faz a bomba operar o inverso e joga a água para dentro da cidade. Traz a água para dentro. Claro. Então, a partir disso, as casas de bomba começam a funcionar ininterruptamente para retirar a água de dentro da cidade para fora da cidade. E não funcionaram, é isso? Assim, o sistema ele contém 21 casas de bomba com uma média de 4 a 5, 6 bombas por casa de bomba. Então a gente está falando de mais de uma centena de motores operando, prontos para operar. Por exemplo, agora deve ter muito poucos trabalhando. Por quê? Porque o rio está baixo e não está chovendo. Isso é uma pergunta. Essas bombas, elas trabalham com que frequência? Quando chove. Sempre que chove? Sempre que chove. Então elas trabalham bastante. Muito. Bom. Então existe uma manutenção corriqueira e ao mesmo tempo, o que acontece? São sistemas que foram feitos para operar com o rio numa cota, entre aspas, normal. Sim. O rio sobe para 4, 5 metros, essas casas de bomba elas estão numa cota também de 3, 4, 5 metros. Sim. O rio chega a 5,50, ele tapa a saída, os motores, os quadros elétricos, a fonte de energia, tudo isso é interrompido pela água. Sim. Que entrou dentro da cidade dessa forma. Então eu vou me repetir aqui, mas acho que vai ficar bem claro. Assim, 19 anos depois da enchente de 1941, foram feitas obras. O DNOS, Departamento Nacional de Saneamento. O Departamento Nacional de Saneamento. De Obras de Saneamento. De Obras de Saneamento. 41, que é um órgão federal. Importante 41, se dizer. 51 foi feito... 19 anos depois. 19 anos depois. Ainda que era o presidente Eugênio Quadros. Ainda assim. pré... E isso foi feito por... Pré-militares. Por governo federal, no caso. Federal. Então, tá. o Collor, com uma medida provisória... O Collor. Collor de Mello? Collor de Mello, presidente. Não foi o pai dele, o Lindolfo Collor? Não.
Vô dele. encerra o DNOS, extingue o DNOS. A partir dali existe um lapso de competência, então ele pega isso e coloca parte das competências do DNOS para algum ministério, para outro ministério, para outro ministério, e isso vira uma salada de fruta administrativa. Teve uma situação aqui em Porto Alegre que foi, não sei se foi na gestão do Melo, que Se extinguiu o DEP. o DEP entrou dentro Do DEMAI. do DEMAI. O que era o DEP? Departamento de Esgoto Pluvial, que é quem faz a drenagem pluvial. Tá. Hoje o DEMAI tem 3 atividades: captação, tratamento e distribuição de água, Tá. captação, tratamento e recolocação do resíduo de esgoto e drenagem da cidade, retirada de água da chuva Sim, porque pluvial. o DEP entrou para dentro do O que acontece? O DEP era um departamento, daí isso é uma coisa que eu aprendi quando eu estava na prefeitura. Sim. O DEMAI é uma empresa, um departamento autônomo. Ele tem orçamento autônomo, ele tem receitas autônomas, ele tem uma gestão autônoma à prefeitura. É tudo concursado, o DEMAI. Concursado, Não tem mas ele não é uma secretaria do município. Sim. Ele é um uma departamento- empresa pública, digamos. Uma empresa. Quase como se fosse. A EPTC. Como o se fosse uma DEMELIU, PTC, tá? DEMAI, EPTC, Procempa e DEMELIU, Procempa, DEMAI e EPTC. Entendi. São estruturas autônomas da gestão municipal. O prefeito é o gestor, mas ele não é uma secretaria Sim. vinculada. Ele é de propriedade da prefeitura, mas ele não é gerido de forma igual a uma secretaria. Sim. Isso- Tem vida própria, digamos Orçamento próprio, receitas, despesas próprias, tudo assim. mais. DEMELIU, Procempa, DEMAI e EPTC. EPTC. Entende? Então, nisso, o DEP é um departamento. O DEP, o O DEP DEP. era da prefeitura. Exatamente. Era tipo, entendi. Não eram Então- como essas entidades administrativas. Então, tem um autônomas. corpo de engenheiro vinculado, uma parte aos serviços urbanos e uma parte à Secretaria de Obras. Entendi. Então, quem faz a obra é um setor. Quem opera essa obra é outro setor. Vira literalmente uma bagunça. A chance de dar certo é zero. Sim. Entende? Então, o DEMAI tem caixa própria para investimento. Tem receitas próprias para investimento. Tem uma gestão autônoma da gestão municipal. prefeitura. Então, muitas vezes os prefeitos chegavam no final do ano com um déficit orçamentário e pegavam caixa do DEMAI. Então, Pode ser feito ainda, claro. mas hoje, Tipo, administrativamente o prefeito tem esse poder. sim, ele é dono da empresa, né? Sim. Então ele pode retirar esse caixa. O que acontece? O DEP tinha uma incapacidade. Se a gente pegar os últimos 30, 40 anos da prefeitura, deve ter dado superávit ou equilíbrio fiscal em 5 anos. No DEP ou na prefeitura Na como um prefeitura todo? como um todo. Então a capacidade de investimento do DEP é zero. Entendi. Foi zero. Sim. O Marquesã extingue o DEP e absorve o DEP pelo DEMAI, que é uma coisa lógica e óbvia Sim. de entregar a drenagem pluvial a quem entende De de água. águas e esgoto. Entendi. E a parte de obra do DEP Também fica vai dentro- pro DEMAI. Vai pro DEMAI. Toda essa estrutura vai para dentro do DEMAI. Quem faz o cano de água faz também o cano de drenagem pluvial. Entendi, claro. Quem faz o cano de esgoto faz também o cano de drenagem pluvial. Já que tu já cuida de uma captação das EBAPs, que se chama EBABs, que é Estação de Bombeamento de Água Bruta, é quem pega a água do Guaíba e joga para cá, para o Moinho de Vento, que joga para São João, que joga para Tristeza, que joga para Belém Novo, leva para o Menino Deus, leva para as ilhas. Também tem uma estrutura de retirada de água de chuva, que é uma estrutura similar, com o mesmo DNA. Então, o DEMAI é o órgão legítimo para cuidar das águas da cidade. Entendi. Seja qualquer tipo de água. Água suja, água limpa, água tratada, água tratável e água de chuva. Então, isso tem uma discussão que vira uma discussão ideológica. O que a esquerda quer? Achar um culpado Sim. para dizer que a drenagem não funcionou. Sim, Então, sim. para mim, o culpado é quem, ao longo dos anos, deixou o DEP esquecido, não gerou superávit e equilíbrio fiscal ao ponto de poder investir. A prefeitura, ano passado, em 2023, investiu 500 milhões. Foi o terceiro recorde. O primeiro recorde foi em 2021.
O segundo recorde foi 2022 e o terceiro recorde foi 2023. A gente investiu... todo, investimento global. Global. A gente investiu em 3 anos mais de 1 bi. Imagina que os últimos 30 anos houve 5 superávites. Mas aí pegaram financiamento também. Não, com dinheiro Com próprio. dinheiro de caixa? Caixa, foi investido 500 milhões, um orçamento de 11 bi. Ah, é 11 bi o orçamento. 11 bi o orçamento da E prefeitura. o que é carimbado nisso aí? 25% para educação, 20% para saúde e 50 e poucos para funcionários. Sobra 800, 900 milhões. Entendi. Entre investimento e zeladoria, vamos dizer. Sim. Então. E vamos falar um negócio, vamos falar de emoção agora. Como é que foi assim quando começou a chover? As 24 horas, assim. Cara, vamos fazer uma recapitulação, tá? Eu era diretor do Quadristrito, muito vinculado ao Melo e ao Ricardo, então eu tinha uma independência operacional de interlocução com as secretarias, então eu era um elo entre os empresários, as demandas das entidades do Quadristrito e a prefeitura. Então eu escutava líderes comunitários, seja das comunidades, seja dos empresários, seja de moradores, seja de das cervejarias, dos bares e restaurantes. Então eu fazia essa interlocução. Então eu conheço bastante gente ali na região do Quadristrito. Feriado 1º de maio, quarta-feira. Então começa ali 28, 29 de abril, segunda-feira. Tem a maratona de Porto Alegre, dia 26 de abril, se eu não me engano, 27 de abril, 28, 29, 36, 28 de abril, maratona da New Balance em Porto Alegre, já um tempo um pouco chuvoso e tal, 27, 28 ali no final de semana, 29, 30, chuva muito forte, a gente faz uma reunião... E já começando a dar problema em Lajeado. Já começando a dar problema em Lajeado, a gente começa a monitorar isso. Se eu não me engano, na terça-noite teve uma primeira reunião do COPAI, que é o Comitê de Assuntos de Emergência. Assim, cada secretaria tem o seu representante no COPAI. Então, quando tem reuniões do COPAI, é que houve um incêndio, houve um temporal, vai ter algum problema. A Defesa Civil normalmente chama o COPAI, a gente chama o COPAI. Quarta-feira já fica um clima bem pesado, o rio subindo. Quinta, 2 de maio... tá. Então, dia 1º foi quarta. Quarta-feira. Tá. Então, na sexta-feira ali, a gente já vê uma subida muito forte do rio. Sexta-feira fecha o aeroporto. Sexta, 3 da tarde, fecha o aeroporto, dia 3. Dia 4... praticamente não dormimos, 3, 4 da manhã o prefeito me liga, o Humaitá começa ali, estoura a comporta. Então digamos assim... Dia 4, sábado. Dia 4, sábado, é que o gato subiu no telhado de verdade, assim, de verdade. Explodiu. A gente amanhece, 4h30, 5 da manhã, eu estava na J. Renner. Isso no sábado, né? Sábado, com guarda municipal, central de transportes, a Defesa Civil, a gente começa a retirar as pessoas do Humaitá e Vila Farrapos, de ônibus ainda, importante dizer. A gente consegue que os ônibus cheguem na J. Renner para retirar as pessoas, então acho que nesse dia, a gente deve ter tirado no mínimo 5, 6 mil pessoas, a prefeitura e os voluntários. Isso sábado de madrugada, sábado de manhã cedo. Isso. E já tinha água onde? Já tinha entrado água por onde? A gente chegou de carro, chega obviamente pelo rio, né? Não, Sertório. Sim. A Sertório chegou a água na Sertório com a Farrapos na sexta à tarde. Eu tenho uma foto sexta à tarde, 4 da tarde, 3, 4 da tarde, na esquina da Farrapos com a Sertório, na Lebes ali com água. Com água. Ali com água. E a água não veio por baixo, ela veio do rio. Veio do rio. Estoura a comporta 14 na sexta-feira. Estoura a comporta 14 na sexta-feira, tá. Nisso, a gente consegue entrar de ônibus e caminhões do Exército, caminhões da CE, dos prestadores de serviços da CE Equatorial. A gente monta um grupo, eu e o Ricardo, a gente monta um grupo para a retirada das pessoas do Humaitá e Vila Farrapos no sábado de manhã, com o suporte da EPTC / Mobilidade, né, a Carris e todo o sistema de transporte da cidade,
com os caminhões da Equatorial e os caminhões do Exército. E ficamos o sábado o dia inteiro lá. E sábado aí já tinha água, aí no sábado, tipo, meio-dia, já tinha água em todo o Quarto Distrito? Não, a gente caminhava, a gente saiu do viaduto Leonel Brizola, que é na Ceará, na trincheira da Ceará. A gente saiu de carro às 6, 7 da noite de sábado pela Freeway e tivemos que ir pela 040 já. A Fieres já não entrava, então a gente pegou uma caminhonete com aquele respiro da Guarda Municipal. A gente passa na frente do aeroporto às 6, 7 da tarde e a partir dali só saía com caminhão do Exército ou de barco. Então, tem uma foto que é bastante emblemática, que estava eu e o Ricardo, devia ser umas 5, 6 da tarde de sábado, devia ter umas 3 a 4 mil pessoas no viaduto, embaixo e em cima do viaduto, começou a chover, e a gente teve que falar para aquelas pessoas que elas não sairiam dali de ônibus, porque os ônibus estavam trancados ali. Então a gente teve que convencer o Exército a praticamente virar à noite, tirando aquelas 2, 3 mil pessoas que estavam em cima do viaduto de sábado para domingo. Ah, isso já é de sábado para domingo. Sábado para domingo. Final de tarde de sábado. E os ônibus conseguiram proteger? Alguns não, alguns sim. Perderam ônibus nessa? Com certeza absoluta. Tinha caminhão da Equatorial que ficou preso lá até a água baixar no final de maio. Perdeu o caminhão, sabe? Perdeu o caminhão, com motor, certeza. Com certeza. Então isso daí a gente se muda, vamos dizer, da estrutura que a gente tinha, que era no viaduto Leonel Brizola, a gente se muda para o Eduardo Utzig. Que é na Cristóvão. Na Cairu, Souza Reis, Dom Pedro, Sojipa. A gente começa a montar os abrigos, daí entra numa operação de 4, 5 dias de retirada de, bota aí, 40, 50, 60 mil pessoas. Sarandi, Centro e Quarto Distrito, Menino Deus, Cidade Baixa. A gente tira com certeza absoluta mais de 60 mil pessoas que saíram voluntariamente ou a partir de prefeitura, governo do estado, bombeiros, polícia civil, polícia federal, brigada, voluntários, Força Nacional, Guarda Civil de São Paulo, de Ubatuba, de São Paulo, de Paraná, de Minas Gerais, todas essas forças da sociedade, né, tanto públicas quanto privadas, quanto terceiro setor, retirando pessoas, retirando animais. Então a gente ficou ali praticamente uma semana, né? Sim. E os abrigos foram sendo abertos? Abertos voluntariamente. Voluntariamente. Quantos abrigos a prefeitura tinha condições de abrir ou abriu, assim? Foram um total de cadastrados e monitorados e com suporte da prefeitura 163 abrigos. A gente chegou a 14.600 pessoas abrigadas. Sim, mas abrigos esses... Exemplo, a Sojipa. Sim, exemplo, a grandíssima maioria privados. Por exemplo, o SET, que é o Centro de Treinamento do Governo do Estado. Ali é uma área pública. Quantos públicos tinha? Não sei te dizer. 4, 5, assim? Não, mais. 10. Mas tu pega igreja, muitas. Sim. Brasa Church, daí tu pega o Centro Vida, que é na Zona Norte, na Baltazar, é uma área do Governo do Estado. Tu pega, o Tesouria estava em obra, mas tu pega diversas áreas que são da prefeitura, a Casa do Gaúcho, depois alagou, a Casa do Gaúcho teve que sair, é uma área da prefeitura concedida, então tem de tudo. Tem clube, tem igreja, tem shopping center, tem hospital, tem área do governo do estado, tem área federal, tem área municipal, tem área privada, então foi de tudo. Foi literalmente todas as forças públicas e privadas em trabalho conjunto, e foi muito bacana, assim, porque a gente ficou ali 5, 6 dias e a gente basicamente era o centro de organização dessa força de trabalho. A gente, eu digo, eu, Ricardo, Defesa Civil Municipal e Brigada Militar. Eram os órgãos que eram os que lideravam. Depois o voluntariado começou a assumir a questão de retirada das pessoas, porque era assim, a gente saía, os barcos saíam pela Souza Reis, então saíam em direção ao aeroporto de barco, passava na IESA, cruzava Sertório, pegava ou a Sertório à esquerda ou
lá o viaduto Farrapos, entravam no Maitá pela estação Farrapos. Então, a partir dali... Era longo o trajeto até chegar lá, né? Tava 6 quilômetros. Que a pessoa ia de barco, jet ski... Barco, remando. A gente fala qualquer coisa que boiasse. Geladeira, qualquer coisa que boiasse tinha função, vamos dizer. Então, essas pessoas saíam e voltavam pela Cairu. Que é a parte de baixo, Ceará e Cairu, Brasil e Cairu. Sim. Então, na Cairu, elas chegavam e tinha um corredor humanitário que tinha médicos, psicólogos, alimentação, roupa, comida, bebida, veterinário, banheiro. Então, ela saía e passava no que tu precisa. Preciso de psicólogo. Preciso de médico. Preciso de veterinário pro meu bicho, veterinário. Preciso de comida. Preciso de cobertor. Preciso de roupa. Sabe? Preciso de um Uber. O Uber estava ali de graça para levar para casa de um parente. Eu preciso de um abrigo. Triagem, abrigo. Então, era um corredor embaixo do viaduto, coberto para chuva, que passava por essa triagem de todas as demandas. E o barco voltava, pegava a direita, não me lembro se era João Inácio, aquela rua ali, e voltava para o rio, vamos dizer. Sim. Voltar para a enchente para trazer mais gente. Então, ficava esse movimento de retirada, daí isso começou domingo, segunda, terça, quarta, daí na quinta, sexta-feira começou a não ter tanta gente e a água começou a dar sinais de redução, às vezes subia, às vezes descia, a gente ficava monitorando isso. Sim. Mas teve diversas, que a gente chama de operações especiais ali, exemplo, para buscar as armas no DENARC na Presidente Roosevelt. Então, depósito de arma do DENARC, que é uma estrutura da Polícia Civil, ali. Como é que foi para fazer isso aí? Você acabou te envolvendo de alguma maneira? Completamente. A gente montava quem vão ser os barcos, como vai ser os policiais civis, a Polícia Federal, quem vai, quem volta, não fala para ninguém, montava, ia para um canto. Se foram pegar as armas da Taurus no aeroporto? Isso foi a Polícia Federal que fez, a gente não participou disso, mas teve, por exemplo, buscar uma carga de remédio oncológico que estava estragando para os hospitais que estavam precisando. Então buscou-se 3, 4 milhões em remédios oncológicos num depósito de uma empresa. Buscar pessoas, eu participei de um resgate de uma cadeirante no 9º andar num edifício sem elevador. Então tu tem que trazer no colo, sabe, para botar para dentro de um barco. Uma senhora de cadeira de roda, uma perna amputada, diabética, tratamento para câncer. Então esse tipo de coisa a gente foi montando durante todos os dias. Buscar 400, 500 quilos de carne que estava estragando numa empresa. Então assim a gente ia fazendo esse trabalho. E aí no Maitá ainda teve a questão de facções e tudo mais. Sim, é uma área com um certo domínio, não são grandes facções, não são as mais conhecidas, é uma área, eles dizem, mais calma nisso, mas houve saques em supermercados, em depósitos, então teve algumas negociações de onde entrar, que horas entrar, pode, não pode helicóptero, não pode helicóptero, tá na arena, não tá na arena. Então muitos se refugiaram na arena, então a gente teve que fazer um movimento via freeway para retirada. Tem a questão do corredor humanitário, que Porto Alegre estava literalmente sem acesso, ou com acesso único pela 040, então teve um problema de escoamento e trazer, né, insumos e comida e bebida e água e remédio e tudo mais pelo centro ali no corredor humanitário, que a gente teve que derrubar uma passarela. A questão do aeroporto, a gente se envolveu bastante nisso, de como utilizar ou não, como retirar a água. Então eu entrava pela Sertória, entrava na pista do aeroporto, instalava a bomba, de onde é que estão vindo as bombas, é dos arrozeiros, é da Sabesp, são bombas do governo federal, são as casas de bomba da prefeitura normal, estão operando, não estão operando, força-tarefa para monitorar a casa de bomba, gerador, todas as casas têm gerador, a gestão de crise foi um mês e pouco, de 5, 6 da manhã, 4:30 da manhã, praticamente todos os dias, até 10, 11, meia-noite, ininterrupto. Tem um caso que a gente disse que foi bem emblemático, que a estação de energia da Praia de Belas com a Ipiranga, na frente do shopping Praia de Belas, chama PAL 4, né, que é PAL4, não sei exatamente a sigla, né, mas é a famosa PAL 4.
Um dia liga, sei lá, 8, 9 da noite, eu estava com o Ricardo, nos ligam o presidente da Equatorial dizendo que ele teria que desligar a Pau 4. E isso impactaria no desligamento da energia do Mãe de Deus, do Ernesto, da Santa Casa e do Clínicas. Meu Deus. Que não tem gerador. Um tinha gerador de 12 horas com 70 leitos de UTI ocupados. Meu Deus. Dava mais de 1.000 pacientes em todos esses hospitais. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho com bags de areia e bags de cimento, fechar em volta da Pau 4, botar uma bomba dentro e retirar a água de dentro e não desligar. Então, isso das 8 da noite às 3, 4 da manhã. Foi feito esse trabalho Então, tinha associação de empresas de obras de saneamento doando equipamentos, todo o CICEPOT, que é o Sindicato das Empresas de Construção Pesada do Rio Grande do Sul, trabalhando e doando e prestando serviço. Então, preciso de uma retroescavadeira aqui. Então, ligava, botava no WhatsApp, a retroescavadeira ia, porque estava todo mundo online. Alguém está livre aí? Tem uma retroescavadeira livre? Tem. Preciso de 40 bags de cimento e areia. Onde é que tem? Ah, tem aqui que eu não estou usando. Então, busca lá e vai. Preciso de um gerador. Busca gerador. Assim. E aí a Pau 4 ficou operando o tempo inteiro. Vicente, Vicô, então uma coisa que todo mundo quer saber é o que vai ser feito dessas regiões, o que pode ser feito dessas regiões, né? Tu comentasse aqui que a enchente de 1941 foram necessários 19 anos para se criar tudo, claro, um sistema muito robusto, né? Apesar de ter falhas e tal. O que a gente pode esperar do futuro da região, do quarto distrito, especialmente para quem quer empreender, para quem tem imóveis lá? Bom, o que eu acho? Eu acho que quando a gente incorporou que a gente precisaria resgatar isso, tinha 2 grupos dentro da prefeitura, né? Assim, a gente dividiu a gestão em 2 grupos. Um que é cuidar do curtíssimo prazo, liderados pelo prefeito, que era basicamente retirar a água e limpar a cidade. E outro grupo que iria trabalhar no médio e longo prazo na captação de investimento, de projetos, de penso da cidade e assim por diante, né? Então eu fiquei junto com o prefeito por conhecer a região, por estar ali desde o início, sabendo onde é que eram os pontos mais críticos, conhecendo as casas de bomba que eu já conhecia, em função de ser diretor ali, e já tinha havido outras vezes chuvas em setembro e novembro, e mais o temporal de janeiro, então a gente passou por 2 crises. Por exemplo, a gente teve uma enchente média, mas que o rio subiu a 3,50 e poucos, uma coisa assim. A gente tinha 3 abrigos, né? 300 pessoas abrigadas, basicamente por causa das ilhas. Sim. Então agora a gente teve 163 abrigos e 15 mil pessoas abrigadas. Então a gente já tinha conhecimento das casas de bomba, das comportas, dos diques e tudo mais, na chuva de setembro e novembro, né? Então eu fiquei junto com o prefeito e eu digo agora que o furacão, vamos dizer, passou, a gente fez a maior retomada de ordem urbana que o Brasil já viu, mais rápida, né? Imagina que teve um dia, que deve ter sido 15 de maio, 10, 15 de maio, que a cidade tinha das 6 estações de tratamento de água, tinha uma, só de Belém Novo. A gente tinha basicamente 95% da cidade sem água tratada. Em 2, 3 dias, a estação Menino Deus, a estação São João, a estação Tristeza e a estação Belém Novo, que já estavam operando. A gente ficou 21 dias sem água na estação Moinhos de Vento. Foi o maior problema de tratamento de água, sendo que a estação de bombeamento de água bruta que fica na Câncio Gomes com a Voluntários estava literalmente embaixo d'água. Então imagina tu isolar com solda, com solda submarina, isolar a casa de bomba, drenar a água. Então tu estava dentro de um poço numa cota 1, 2, com água com 5,50 em cima, e tu com uma estrutura soldada com placas de metal, impedindo que a água entrasse para tu bombear a água, tratar ela no Moinhos de Vento e distribuir para a cidade. No mesmo lugar é captada a água para São João, que é do lado da Sojipa. Mergulhadores.
solda. A prefeitura tem isso? Não, vai contratando isso tudo no meio do problema, então, no meio do furacão. Então, e depois disso, a água baixa, a gente consegue fazer com que todas as casas de bomba, ou a grandíssima maioria das casas de bomba funcionem, monitorando dioturnamente com geradores e tudo mais. Então a gente seca a cidade, a partir disso a gente retira quase 150 mil toneladas de lixo. Imagina que a cidade inteira gera 1.500 toneladas por dia de lixo. Um dia normal na cidade, toda a cidade. 1.500 toneladas. 1.500 toneladas. A gente retirou durante 45 dias uma média de 3.000 toneladas por dia só da enchente. Fora aquelas 1.500 mil normal. Então, em 30% da cidade, durante 45 dias, a gente tirou 3 vezes o que a cidade inteira gera de lixo. E a gente foi uma das cidades que mais rápido limpou a cidade. No dia 29 de junho, imagina que a gente começou a limpar a cidade no dia 10, 15 de maio, quando Menino Deus, Cidade Baixa, já baixou a água, ali já começou a limpeza. Então, foi Menino Deus, Cidade Baixa, Centro, Quarto Distrito, Zona Sul, Sarandi, depois Ilhas. Então essa foi a ordem de secagem e limpeza. Então em 45 dias a gente retomou toda a normalidade da cidade, uma capital de 1,5 milhão de habitantes. Então agora, passado aquele ímpeto onde tu não tem água, tu quer ver a água saindo da tua torneira, tu tem um monte de lixo na frente da tua casa, tu quer que retirem rápido, a gente fez num tempo absolutamente surpreendente a retirada daquela montanha de lixo, o reestabelecimento de tratamento de esgoto, a retirada de lixo da cidade, os corredores humanitários, tanto da CIS Brasil, quanto no centro, quanto na zona ali do Quarto Distrito. Então, eu tenho certeza que a gente entregou um reestabelecimento de ordem urbana em tempo muito bom para a cidade. Então, isso eu uso como exemplo quando eu falo que eu acho que foi um sinal para a sociedade que isso virou um assunto de sociedade. Então, agora as pessoas sabem onde é que é a casa de bomba 5, onde é que é a comporta 14, o que é o DIC, como é que as comportas do centro funcionam, sabe? Onde estão e para que servem cada uma das estruturas de escoamento de água, ou de retenção de água, ou de retirada de água. Então, para mim isso é igual em 2016, quando a gente teve a crise da segurança, onde a segurança pública virou um assunto de sociedade e a sociedade deu uma resposta como um todo. A gente não vai ter um sistema de proteção contra cheias se a sociedade não tornar o assunto cheias um assunto de sociedade. Os governos, eles respondem sob demanda da sociedade. Então, é só ver quantas emendas impositivas, que são fortunas, tanto do estadual, quanto do municipal, quanto do federal, foram nos últimos 20, 30 anos destinados ao sistema de proteção contra cheia. Nenhuma ou quase nenhuma. Sim. As pessoas pedem asfalto. Eu quero na minha comunidade orçamento participativo. Não se fala em casa de bomba no orçamento participativo. Se falava em saúde, educação e asfalto. Saúde, educação e asfalto. Saneamento então, não? Um pouco de saneamento. Porque a maioria já tem saneamento. Mas não drenagem. Sim. Então, eu acho que agora isso vira um assunto prioritário. E em se tornando um assunto prioritário, ele vai ser encarado por qualquer governo. Sim. Seja federal, seja municipal, seja estadual. Ele vai ter que ser encarado ao ponto de a Câmara representante dos... O governador Leite está reclamando lá que o governo federal não está ajudando. Mas eu acho que isso é uma questão política momentânea, entende? Eu acho que, infelizmente, o PT está usando isso como ferramenta política. Eu acho que isso, se fosse estrategista de qualquer governo, eu usaria a forma exatamente oposta. Eu acho que o governo federal, em sendo do PT, ele está usando usando a população de refém, em vez dele solucionar o problema e jogar dinheiro aqui e usar isso como ele tendo feito, sim, ele está fazendo o contrário. Ele está jogando os governos estadual no caso, e municipais à míngua, para ganhar a eleição. Para ganhar a eleição numa míngua. Eu acho que, em bem usado esse argumento politicamente,
isso vai ser um tiro no pé do governo federal. Sim, sem dúvida. Então, a atuação do Paulo Pimenta, a atuação dos governantes de esquerda não está sendo satisfatória ao ponto de dizer nós salvamos o Rio Grande do Sul. Eles poderiam usar isso em 26, usar isso com o candidato deles na eleição. Eu tenho certeza absoluta que qualquer governo de centro-direito, até de centro-esquerda, vai usar o argumento de que o governo federal não fez nada e preferiu virar as costas para o Estado. A Maria do Rosário, com certeza, agora no debate, está sofrendo críticas de ter votado contra a anistia da dívida. Ela votou contra. Votou contra a anistia da dívida a favor do governo federal. Sim. Então, isso vai ser usado politicamente contra a esquerda, e eu acho que isso vai mostrar a que eles vieram. Sim. Se é para realmente... isso existe exemplos, né? A pandemia foi um exemplo. A maneira como o governo federal se portou, eu não estou falando nem de vacina, de ideologia, eu estou falando de despender esforços financeiros para salvar empregos, salvar renda e salvar empresas. Foi muito bom. Exatamente. O governo federal não está fazendo isso. Sim, não tem nada, não veio tem nada. R$5 mil para cada família atingida, com várias restrições, um Pronamp capenga, necessitando garantia, necessitando colateral muito forte, onde empresas que não estão operando, obviamente estão com o nome sujo, não vão ter garantias, não vão ter nome disponível para conseguir o dinheiro. Então, não veio nada no final. Basicamente não vem pouco ou quase nada, e tem um problema habitacional e também um problema que o artigo da Constituição Federal fala que a proteção contra cheias é de responsabilidade federal. Então, só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza de orçamento, tá? O orçamento da Prefeitura Municipal de Porto Alegre é 11 bilhões, tá? O orçamento federal é 5 trilhões. Sim. Então, vamos dizer aí que dá uma parcela muito pequena de comparação. O sistema de proteção contra cheias há 5 ou 6 anos atrás foi orçado, drenagem mais proteção contra cheias, foi orçado em 5 bi. Porto Alegre investiu ano passado 500 milhões, recorde de investimento. A gente precisaria 10 anos de recorde de investimento para conseguir fazer um sistema decente, sendo que tu não investiria mais em nenhum centímetro de asfalto, nenhum centímetro de esgoto, nenhum centímetro de conservação de parques e assim por diante. Então, o nível de investimento iria a zero e a gente demoraria Porto Alegre 10 anos para fazer um sistema de drenagem satisfatório. Então, isso não vai acontecer se não houver uma junção entre federal, estaduais e municipal. Sim. Então, o que a gente vê difícil muito difícil. O que a gente vai precisar é a devolução da confiança para que, mais uma vez, a iniciativa privada carregue esse piano. Então, acho que o nível de poupança do empresário porto-alegrense ele vai reduzir, mas a gente vai ter capacidade de se reerguer, porque eu acho que a atividade empresarial ela é inerente ao cidadão, é inerente ao gaúcho. A gente vai demorar mais tempo para que isso aconteça. Mas, por exemplo, tem essa, digamos, dificuldade de articulação pública, em função dessa divergência que tu acabaste de comentar. O que pode se esperar quem tem, por exemplo, um terreno no 4º Distrito, quem está pensando em empreender ali neste momento? Eu tive no Instituto Caldeira e semana passada falando com o Fred lá, e ele disse que eles estão operando, vão ir para frente, porque eles tinham os andares mais altos ali e conseguiram... Hoje a secretaria está voltando para o primeiro andar. Hoje está voltando para o primeiro andar? Ontem, hoje já estão voltando para o primeiro andar. Eu acho que o Caldeira é um grande exemplo. O Caldeira dobrou a aposta e vai fincar pé no 4º Distrito. Sim. Por quê? Porque eu acho que, como eu disse antes, é obrigação da Prefeitura, do Governo do Estado, do Governo Federal, dar uma resposta. E eu tenho certeza que vai haver captação de recursos, existem financiamentos internacionais vindo para o 4º Distrito, para Porto Alegre, e todos esses estão sendo direcionados para a proteção de cheias. Acredito muito que a confiança vai ser devolvida
para o empresariado. Então, essa desarticulação, ela, sendo uma questão de sociedade, como tu colocou, de uma forma ou outra vai acontecer. Concordo. Acho que é exatamente isso que vai acontecer. Tá bem, Vicente Perrone, quero te agradecer tremendamente a tua presença aqui e agradecer vocês que estão nos assistindo aí. Vamos para frente, a nossa cidade é muito grande para parar por causa de uma enchente, né? E vamos até o próximo episódio, então. Grande abraço, pessoal. Até mais.